Nosso dia começou logo cedo, em uma cidade bela, cheia de atrações, a cerca de 60 quilômetros da capital de São Paulo. Estamos falando de São Roque, mas conhecida como Terra do Vinho. Famosa por suas vinícolas e um rico patrimônio histórico, atrai turistas de várias partes do país. Eu sou Andressa Alves e te convido a embarcar nessa aventura. A história da cidade de São Roque começou no ano de 1657. Por aqui é possível reviver a reminiscência dos bandeirantes. A Casa Grande, a Capela Santo Antônio, ambas construções do século XVII, é uma conexão viva da cidade. Fundada por Fernão Paz de Barros e posteriormente vendida a Mário de Andrade, aqui serviu como parada dos bandeirantes que desciam em busca de ouro e esmeralda. Não é difícil de entender porque Mário de Andrade se encantou com essa terra. É um verde deslumbrante de enriquecer os olhos. Estamos no Centro Cultural Brasital. Aqui é considerado um dos patrimônios mais importantes da cidade. É um local ideal para relaxar ou simplesmente apreciar a arquitetura repleta de histórias. A Brasital foi uma indústria de tecelagem construída em 1890. Com o passar dos anos e os avanços de novas tecnologias, foi perdendo seu espaço e suas atividades diminuíram cada vez mais. Em 1970, a fábrica não resistiu e encerrou suas atividades. Após 17 anos fechada, o prefeito da época, Mário Luiz Campos de Oliveira, conseguiu tornar a Brasital em patrimônio. São Roque cresceu e, junto com ela, a Igreja Matriz, fundada no século XVII, é a maior igreja dedicada ao santo no Brasil. Estamos aqui com o seu Zé Donino e ele vai contar um pouco mais da história da paróquia. Se destaca nela a sua pintura, com efeitos católicos, é lógico, os 4 evangelistas, diversos símbolos da nossa igreja, mas a importância é a pintura, a qualidade da pintura. Nós tivemos sorte de trazermos para São Roque o senhor Pedro Gentili, um pintor famoso italiano, e também se encantou com a nossa igreja e se dedicou, morou aqui por uns 4 anos, 5 anos, com a sua equipe, alugou uma casa, ficou morando aqui e realizou essa obra de arte que nós nos orgulhamos muito de ter em São Roque. Além disso, nós temos a parte assim, a tradição também, na parte culinária, na parte de coisa, o vinho. Desde o começo, já o Pedro Vaz, o fundador, já produzia o vinho, já plantava uva em São Roque, né? E isso continua também, uma coisa, e também a produção da alcachofra, que é uma raridade, não é em qualquer lugar que ela produz, o clima é muito importante para que ela produza. É uma flor até, a alcachofra é uma flor, mas antes que ela abra, ela é comestível, né? Mas é uma flor muito bonita, roxa, lilás. Nós estamos tendo agora, nessa época, mês de outubro, a festa do vinho e da alcachofra, chama-se Expo Floral, as coisas vão mudando de nome, é muito bonita, ela está acontecendo e vai até novembro. Acho que no 1 ou 2 domingos de novembro ainda pega os fins de semana só. E fica aqui o registro para quem nunca esteve em São Roque, que tão pertinho de São Paulo, perto de Sorocaba, Campinas, nós estamos num ponto estratégico muito importante. Nós temos 2 estradas super importantes, a Raposo Tavares e a Castelo Branco. Nós estamos aqui de braços abertos para receber todos que queiram vir conhecer a nossa cidade de São Roque. Foi um prazer poder conhecer um pouco mais da história de São Roque. Muito obrigada. E é claro, eu não poderia deixar de falar em uma das vinícolas mais famosas aqui da cidade de São Roque, a Quinta do Olivardo. Além de toda a gastronomia e toda a infraestrutura, alguém já ouviu falar no vinho dos mortos? Hoje nós vamos conhecer de perto essa tradição. Bora?
Estamos com o seu Olivardo e ele vai contar um pouco mais da história da quinta e também do vinho dos mortos. Olá, boa tarde. Bom, primeiramente gostaria de contar um pouco da minha história. Eu sou Olivardo, eu tenho uma pequena propriedade aqui em São Roque, na Estrada do Vinho. Na verdade, o que eu costumo dizer é que tudo isso é um sonho que acabou se transformando em realidade. Há mais ou menos 12 anos atrás, eu acabei ficando desempregado, 3 crianças pequenas em casa e ainda para piorar, acabei entrando num momento mais difícil ainda, que foi um momento de depressão. Me encontrei numa situação muito difícil, até que um dia, numa manhã qualquer, eu assistindo à TV, num programa, a apresentadora dizia assim: se você tem um sonho, você tem uma obrigação de tentar. Foi quando eu resolvi vender a única casa que eu tinha e o único carro que eu possuía e comprando uma pequena propriedade aqui na Estrada do Vinho, que era para fazer o que realmente eu sabia fazer, o que eu sonhava em fazer. Então começa a realização de um sonho. Comecei a plantar os primeiros pés de uvas aqui e tão logo passei a transformá-los em suco, em vinho, enfim. Só que as pessoas que começaram a vir para São Roque para conhecer um pouco dessa minha história começaram a dizer assim: Olivardo, a perguntar, você não tem nada que possa acompanhar a degustação de vinho? Casaram com uma portuguesa, eu não pensei 2 vezes, eu falei para ela, vai para a cozinha, e ela acabou indo e muito rapidamente transformando-se na primeira casa de gastronomia portuguesa. Ela pegou lá um caderninho de receita que veio da avó, que veio de Portugal, enfim, e pegou esse caderninho junto com a minha sogra, né, com a mãe dela, e começou a pôr em prática algumas receitas que estavam dentro desse caderninho, guardado por anos e anos. Então foi o primeiro passo, então sem querer acabou transformando-se aí na primeira casa de gastronomia portuguesa. Mas assim, costumo dizer, o que fez a diferença na história do Olivardo, né, foi de não só vender o vinho e não só vender o bacalhau, mas vender história. A gente começou a resgatar algumas culturas, né? Uma delas, a colheita da uva, que acontece sempre no mês de janeiro. Momento mágico que você precisa fazer parte. A pisa da uva, né? A pisa da uva. O momento que chegam todos aqui de manhã, recebem um chapéu de palha, uma cesta, uma tesoura. E todos são conduzidos para os vinhedos. Enquanto estamos a colher, esse grupo, eu trago um grupo da Ilha da Madeira, todos com traje típico daquela região. Então, enquanto estamos todos a colher, esse grupo está a cantar, a tocar, a dançar, enfim, fazendo desse momento uma verdadeira festa. Aí as pessoas enchem as suas cestas, aí descem e todos depositam num espaço onde se chama lagar, né, onde tudo que é colhido por cada um é depositado e as pessoas fazem a pisa, né, entram para pisar naquilo que colheram. E não para por aí, depois todos têm um compromisso com a Quinta do Olivardo em voltar em novembro para a festa de São Martinho, que acontece por volta do dia 10, dia 11 de novembro. O que é a festa de São Martinho? É hora de provar o novo vinho. Todos voltam para provar do vinho que ajudaram a fazer. E uma outra história que eu acho que essa veio realmente para transformar a Quinta do Olivardo num verdadeiro espaço, né? Não só de gastronomia portuguesa, mas de cultura portuguesa, foi o Vinho dos Mortos. Vinho dos Mortos. Que você nunca ouviu falar? Nunca tinha ouvido falar do Vinho dos Mortos. Descobri recentemente. Olha aí. O nome é um pouco assustador, mas assim, é uma história que nos leva a 1807. Foi exatamente quando Portugal foi invadida pelos franceses. E quando as tropas de Napoleão chegaram na região vinícola, os portugueses esconderam, ou melhor, enterraram o que havia de mais precioso, que era as suas garrafas de vinho. Eles enterraram no meio das videiras, embaixo dos tonéis, ao lado dos lagares. Pelo fato de ter sido enterrado, passa a ser reconhecido como Vinho dos Mortos. Apaixonado por essa cultura, eu passo a revivê-la. Fazendo o quê? Enterrando uma parte da minha própria produção. E depois de 6 meses passo a revivê-la. Então hoje criou-se um ritual muito bacana, que as pessoas vêm, sempre acontece
no terceiro sábado de cada mês, por volta das 20 horas e 30 minutos, já está escuro, um ambiente à luz de vela, que é preparado para receber romântico, né? Muito romântico e bem no clima mesmo. Bem no clima mesmo. Dessa velha tradição. Então, ouvindo uma boa música portuguesa, todos são convidados para fazer parte desse grande ritual. Todos com tocha, enxada, enxadão, lampião na mão, desce para desenterrar uns vinhos que estão enterrados por 6 meses. Está 6 meses enterrado, então, o vinho? Exatamente, a 6 palmos abaixo da terra. 6 palmos. Né? Por quê? Descobriram-se, vamos lá, vamos voltar um pouquinho na história. Quando Portugal, quando os portugueses reconquistaram as suas propriedades dessa época de 1807, quando eles reconquistaram as suas propriedades, eles foram desenterrar as suas garrafas de vinho que estavam enterradas, julgando-os estragados. Não estavam, não. Devido a uma temperatura constante sobre escuridão, o vinho adquire novas propriedades, fica ainda mais saboroso. Mais saboroso, né? E sabendo de toda essa história, então passei a revivê-la, que é hoje um sucesso, pessoas que vêm aí do Brasil inteiro para reviver essa velha história portuguesa. Não só desenterrando, né, mas também enterrando a sua própria garrafa e voltando daqui a 6 meses a desenterrar. E assim, para mim finalizar, eu costumo dizer assim, vinho dos mortos que alegra os vivos. E também gostaria de agradecer a você, né, a toda a sua equipe, essa oportunidade está mostrando um pouquinho da nossa história, dessa velha tradição portuguesa, desse meu sonho que acabou se transformando em realidade. A você que está nos assistindo, quero deixar um convite, venha para cá para conhecer um pouquinho disso tudo aqui. Hoje não precisa mais a Portugal, vem para Quinta do Olivária, que é um pedacinho de Portugal, preparado com muito carinho para você, uma boa gastronomia, diversão para a família toda, desde os miúdos, até as miúdas, para o adulto, enfim, atividade para a família toda. Vem para cá, eu vou estar esperando vocês. Olivardo, muito obrigada, viu, por nos receber, contar um pouco mais dessa sua história de superação, um pouco mais dessa história do vinho dos mortos. Eu que te agradeço por estar nos recebendo tão bem. Eu que agradeço e um bom trabalho. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Até mais. Obrigado, pessoal. E para encerrar essa viagem em grande estilo, eu não poderia deixar de experimentar um delicioso pastelzinho de Belém, uma receita vinda de Portugal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. It might be just